Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCIA, um curso diferente porque nós apostamos em vocês, trabalhando a continuação da prova do MPI. Quem foi que falou a sigla? Tão bonitinho para mim, eu achei interessante. Bom, vou trabalhar da continuidade à prova agora com uma pegada mais voltada à interpretação de texto. Vimos algumas questões, são questões de estilo CESP, com as quais nós estamos trabalhando. Ficamos em qual questão? Acho que fizemos 4, não foi? Mas pulamos, não foi? Nós pulamos. Pulamos em qual? Nessa. Aí estamos aqui no processo de interpretação. Isso aqui é exatamente o que eu já falei para vocês nas outras aulas de análise de provas, só que de uma maneira um pouquinho mais sistematizada, tá? Todo e qualquer texto, mas esse aqui é exatamente o que eu já apresentei para vocês antes acerca do que constitui um texto. O que constitui um texto? Todo e qualquer texto tem um assunto. Esse assunto ele é afunilado por um tema. E este tema, ele é ilustrado. Alguém me perguntou pela internet se a ilustração é a mesma coisa que a contextualização. Sim, a ilustração é a mesma coisa que contextualização, porque você vai pegar o tema e contextualizar relacionando este tema às situações do externo, tá? Então, vocês vão trabalhar com dado, com fato, com a citação, enfim. A ilustração é exatamente isso. Nem todo texto tem o que nós chamamos de tese. Isso aqui é muito importante de fazer a diferenciação, gente, porque o CESP, quando cobra tipologia textual, cobra que vocês identifiquem qual é a base do texto. A tipologia textual vai identificar um texto narrativo, argumentativo, dissertativo, expositivo, injuntivo e dialogal. Para saber se o texto é um texto argumentativo, é necessário identificar se o texto tem uma tese. Havendo uma tese, que é justamente a opinião, eu chamo aquela exposição de argumento. Nenhum texto que não tenha tese, que não tenha posicionamento, tem argumento. Textos sem posicionamento são textos expositivos e, por isso, são textos que apresentam apenas exposições e ilustrações. Deu para entender direitinho? Como reconhecer o assunto? É a palavra que mais se repete. Ela vai estabelecer coesão textual porque ela vai ser apresentada em todo o texto. Então, às vezes, você encontra textos extremamente difíceis de serem acompanhados, mas façam a leitura do texto com calma e identifiquem qual é a palavra que mais se repete, direta ou indiretamente. Pelo menos já tem um norte. O que é o tema? É o que sobre essa palavra em especial. E vão ser palavras que se repetirão também, estão no entorno da palavra central, que identifica o assunto. Tá? Os exemplos, as exposições, elas vão ter relação com essa temática. Então, tudo vai auxiliar, vai propiciar a coesão textual. Tem gente que faz uma confusão muito grande entre o que é coesão textual e o que é coerência textual. Não são a mesma coisa, apesar de corroborarem para o texto, tá? Para a clareza do texto. Coerência textual é quando eu identifico a lógica. Tem lógica, é coerente. Às vezes, no entanto, tem coesão e não tem lógica. Normalmente não. Todo texto coerente, ele é coeso, bem amarradinho. Mas um texto que não é bem amarradinho, não é bem relacionado, ele perde, muitas vezes, a coerência textual, porque fica difícil de acompanhar. Deu para entender direitinho? Vamos lá fazer a leitura desse texto aqui. Ainda não. Esse aqui vocês têm, não tem? Porque eu acho que esse eu deixei porque é justamente a teoria de enunciado. Os enunciados de interpretação de texto, eles vão pedir para você ou identificar, ou comparar, ou comentar, ou resumir, ou parafrasear.
o que é cada um desses elementos. Tem enunciados que até começam, identifiquem, já viram? Quando eles estão solicitando para que você identifique, é para você reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação ou de um processo ou de uma época. Porque pode não ser um texto argumentativo. Como é que se faz isso? Já falei antes, mas vou repetir, porque a repetição é sempre muito saudável. Eu vou ter que analisar as principais classes gramaticais. Verbos, conjunções e advérbios. Porque a identificação é uma espécie de reescrita. É uma espécie de reprodução do que está lá apresentado. Tá? E aí eles vão pegar fragmento, no fragmento X pode se apresentar Y. Então, esse é o processo de reescritura. Quando eles pedem uma comparação, é quando na prova tem mais de um texto. Já repararam que algumas provas apresentam mais de um texto? Aí as questões relacionadas ao texto 1, uma sequência aqui com algumas questões, aí vem o texto 2, uma sequência sobre o texto 2 e depois umas 2 ou 3 questões pedindo para que você compare os dois textos. Para que haja esse processo de comparação, é necessário que os dois textos ou mais tenham pelo menos o mesmo assunto. Pelo menos o mesmo assunto. Então, nos dois textos, vocês vão encontrar a palavra central sendo repetida nos dois textos. Às vezes, uma apresentação de textos com o mesmo tema. Mas, quando eles pedem a comparação, normalmente os textos eles têm tese, têm opinião. E eles requisitam que vocês identifiquem se esses textos se aproximam ou se esses textos se distanciam nas teses apresentadas. Deu para entender direitinho? Ok. Comentar esse tipo de questão aqui é simplesmente a questão de redação, de produção de texto. Então, eles vão dar toda prova que apresenta a redação, apresenta uma questão de interpretação de texto aberta. Porque se você não conseguir identificar o tema que está exposto, se você não conseguir fazer a interpretação do texto, do tema que está exposto, você vai conseguir fazer a questão? Produzir a redação? Não. Então, primeiramente, as questões de produção de texto são questões de interpretação de texto. E é por isso que todas as vezes que eu estou dando aula de análise de provas e chego na parte de interpretação, parece que eu estou dando aula ensinando vocês a produzirem um texto, mas é porque é exatamente esse o processo de produção. É uma questão de interpretação, só que é uma questão comentada, é uma questão aberta. Essa questão, ela pode pedir para que vocês apresentem um posicionamento. Se pedir para apresentar um posicionamento, significa dizer que a questão é uma questão subjetiva. Ou pode pedir para demarcar um conhecimento. Aí eu só chamo de questão discursiva expositiva, ok? Mas ambas, tanto a dissertativa argumentativa quanto a discursiva expositiva, são questões de interpretação voltadas a comentário, ok? Eu posso ter um resumo, sabe? Um texto enorme, o texto ele pode ser, oi gente, o texto ele pode ser compactado. A questão ligada a resumo, às vezes eles pedem para que vocês peguem o texto e o texto pode ser assim compactado, ou assim resumido, ou assim definido. Então, é poder de síntese. É você pegar um texto e colocar o eixo temático daquele texto, o eixo temático tanto com o processo argumentativo, se o texto for argumentativo, em apenas 2 ou 3 linhas. Então, esse é um processo de resumo. Você também vai ter que fazer aquele esqueminha. Circulou o que está
apresentado. Se algo que está apresentado não está no texto, eu posso dizer que a questão está adequada? Não, porque também é um processo de reescrita. E a paráfrase é a seguinte. Alguns aqui já escutaram a terminologia inferir ou depreender. Inferir e depreender é você identificar o que está no texto, na questão, mas na questão não está com as mesmas palavras. Então você infere. Existe uma relação de ideias entre as palavras que estão sendo apresentadas. Quando há uma relação de ideias, não é exatamente a frase que está no texto, é algo similar, é porque você está parafraseando. Tem uma frase de Gandhi que diz assim: olho por olho e a humanidade ficará cega. Aí, uma paráfrase desta frase de Gandhi é você conservar a ideia. Então, enquanto houver um processo competitivo, a humanidade não vai evoluir. Concentra a ideia. Por quê? Porque você tem paralelos entre as palavras de Gandhi e o que foi apresentado, tá? As questões de interpretação, elas podem também pedir um processo de reescritura, pensando em uma reescritura com outras palavras. Depreender e inferir significa você retirar do texto elementos que não estão explícitos, estão implícitos. Então, você vai fazer um comparativo entre as palavras. Haverá um balanceamento de palavras próximas, sinonímicas, tá? Então, você tem que ter essa relação sinonímica ou não vai ser inferência, não vai ser depreender. Ok? Diga. Nós temos, vou abrir aqui porque às vezes ela apresenta também essa nomenclatura. CESP, Consultec apresenta mais, inclusive. Nós temos o enunciado, que é o que está sendo dito. O enunciado é o que está lá, sendo dito. Nós temos a enunciação, que é a intenção do que está sendo dito. Temos o enunciador, que é aquele que diz. E temos o autor. Rose, não é a mesma coisa? Quem gosta de Mafalda? Mafalda é ótima. Mafalda, para quem não conhece Mafalda, ou não gosta de Mafalda, para quem não conhece Mafalda é uma menina de 5 anos, super politizada, então você já cria um certo constrangimento na leitura, porque você encontra referências maduras, políticas, sociais, vindas de uma menina de 5 anos. Tem uma tirinha de Mafalda que, meu Deus, eu não sei se me traumatizou. Eu acho que me traumatizou, porque eu pensei em minha mãe. A mãe de Mafalda está lá costurando e ela diz assim: ai, eu vou chegar para minha mãe e vou dizer assim que é muito bom ela tá me apoiando para eu ser alfabetizada. Aí ela chega para a mãe e diz assim: mãe, eu vou ser alfabetizada, estou indo para o jardim de infância, vou para o fundamental, vou para o ensino médio, vou fazer faculdade, vou me tornar uma mulher independente para não ficar assim como a senhora. E a mãe de Mafalda, sabe, fica arrasada com aquilo. Mas Mafalda é uma criação da década de 60, quando as mulheres realmente começaram a falar sobre os seus direitos e brigar por suas conquistas. E aí você vê uma menina de 5 anos, assim, meu Deus, os pais de Mafalda sofrem com Mafalda, né? Cada coisa que Mafalda faz. Mafalda é um enunciador. Mafalda, no entanto, é o autor? Não, Quina é o autor. Então você tem uma diferenciação. Quando nós falamos sobre enunciado, né? Você falou enunciado ou enunciação?
o enunciador, você está trabalhando do aspecto mais político acerca daquela fala. Então, você está tratando de intenção de fala. Você está falando sobre enunciação e não sobre apenas um texto. Tá? Então, todo texto, toda enunciação tem uma intenção. Toda enunciação tem um processo argumentativo. Ok? No caso de Mafalda, temos um enunciador fantástico. Peraí que eu tenho que voltar para o texto. Nós vamos fazer a leitura procurando exatamente os elementos com os quais nós já trabalhamos. Você está novata no processo, mas toda vez que nós fazemos a leitura do texto, a gente procura o assunto, que é a palavra que mais se repete, delimitamos o tema, que é esse agregar, como se o texto fosse organizado no formato de pirâmide, e o assunto está aqui. Os elementos que estão no entorno desse assunto vão corroborar para a produção do tema. Então, eles também vão se repetir, mas você consegue perceber que o ponto máximo, que a palavra mais importante, a palavra central aqui é o assunto. E se for um texto com tese, você vai encontrar uma opinião. A partir da análise disso, você gera uma opinião, você gera uma tese. Uma coisa bem legal de se fazer é sair do texto percebendo quais são as sensações que o texto te possibilita. Porque o texto ele pode gerar em você uma sensação de foi bacana saber, eu não estou concordando nem discordando, foi legal saber. Ou você sai da leitura do texto concordando ou discordando de determinado ponto. Quando você concorda ou discorda de determinado ponto, é porque você está concordando ou discordando da opinião. Mas precisa identificar no texto qual é a frase que demarca essa opinião. Para a compreensão do processo, você veio na semana passada? Você desce para pedir a Anice? Eu não trouxe água. Diz a Anice que eu não trouxe água, que eu esqueci. E olha que eu sou viciada por água, mas eu fiz de propósito hoje, sabe por quê? Em análise de provas eu não consigo beber água. Eu só falo, não bebo água. Mas vamos aqui. Quando você tem que identificar e analisar essa estrutura, a estrutura com a qual é constituída o texto, é muito bacana. Todo texto ele tem uma introdução, todo texto bem escrito, tá? E eles vão escolher textos bem escritos, independente da extensão do texto. Um parágrafo vai ter essa estrutura. Um parágrafo bem escrito tem essa estrutura. Um texto bem escrito tem essa estrutura. Ponto. Um texto maior. Eu tenho a parte de introdutória, a parte de desenvolvimento e a parte de conclusão. Qual é a função da parte introdutória? Mostrar para nós o assunto e delimitar o tema. Ele não tem, esse momento, não tem a obrigação de definir tese, tá? Ele tem a obrigação de delimitar tema, apresentar o assunto. Aí, de repente, você está escrevendo também um texto sobre deixa eu ver, violência na escola. Aí a sua introdução indica que as crianças não estão sendo bem educadas em casa, que os pais não estão dando o limite, e levam a introdução inteira escrevendo sobre isso. O seu leitor vai perceber que o texto seu quer tratar sobre violência na escola? Não. Vai achar que o seu texto tratará da educação em casa. Então, não adianta. Todo texto, isso é para nós também, tá? O pessoal de redação. Quando nós queremos identificar o tema logo de início, é necessário delimitar, é necessário que você exponha, que você apresente logo no início, porque o corretor não tem tempo a perder. E na nossa estratégia, de leitura, a gente consegue também perceber bem isso. Que o início do texto é o momento em que ele oferta o assunto e delimita o tema. Beleza? Qual é a função do desenvolvimento? Ilustrar aquele tema. Qual é a função da
a conclusão. Se o texto não for um texto argumentativo, ele vai somente retomar o tema para fechar. Se for um texto argumentativo, ele retoma o tema e expõe, explicita uma tese que já foi insinuada ao longo do processo. Isso aqui eu não estou falando que cada momento desse é um parágrafo. Não estou dizendo isso. Porque dentro de um parágrafo, às vezes é a primeira linha, as 5 linhas do meio, as 2 últimas linhas, ok? Mas que em um texto bem escrito é isso que nós identificamos. Vamos fazer a leitura aqui e eu quero que vocês, logo enquanto eu estiver fazendo a leitura, tentem pegar no princípio do assunto, a identificação, a delimitação do tema, quais são as exposições e identificar de primeira se tem ou não tem um posicionamento. Nossa espécie passou os últimos 150 anos melhorando o cérebro. Mas uma pesquisa recém-publicada por uma equipe da Universidade de Cambridge reforçou uma tese recorrente na neurociência, a de que nossa inteligência chegou ao seu limite. Os estudos ainda devem prosseguir para confirmá-la, mas esse trabalho, somado aos que vinham sendo realizados nos últimos anos, não deixa margem para dúvidas. Se evoluísse ainda mais, nosso sistema nervoso passaria a consumir energia e oxigênio a tal ponto que atrapalharia o funcionamento do resto do organismo. E isso nunca vai acontecer porque nos inviabilizaria como espécie. Depois de uma longa evolução, nos últimos 200 anos, chegamos ao limite da inteligência. Existe no nosso corpo uma espécie de balança comercial de energia. O custo mínimo não nos deixa muito inteligentes, enquanto o investimento máximo custa caro demais para o organismo. Essa nossa história evolutiva... Em nossa história evolutiva, caminhamos para melhorar nossas conexões cerebrais, mas há um momento em que o custo para manter o sistema nervoso causaria uma pane nos outros órgãos. Ou seja, chegamos a um ponto em que ser ainda mais esperto significa ter um organismo que vai funcionar mal. Primeira pergunta. Vocês saem do texto pensando, foi bom saber ou concordo ou discordo? Foi bom, não tem dúvida. Apesar de ele o tempo inteiro falar sobre a primeira pessoa. O nosso, né? Ele agrega, ele traz o leitor, ele envolve o leitor para aguçar um pouquinho mais a curiosidade. E é muito legal a saída dessa leitura, porque você sai dizendo assim, rapaz... É triste. E uma coisa muito pontual sobre esse texto em especial... Esse texto, ele foi também um texto trabalhado em uma prova ESAF. Quando eu fiz a prova, eu falei assim, quando eu fiz a análise da prova, eu falei assim, eu já li esse texto. Aí eu fui procurar. Esse texto está em uma prova ESAF e também na prova CESP. E o texto é super interessante, né? Eu acho que os textos, às vezes, que a gente encontra no concurso, são textos que agregam muito para a nossa vida. Esse aqui agrega muito para a nossa vida. Bom, qual é o assunto? Inteligência. Tem dúvida disso? Nem vai precisar pensar muito, gente. Qual é o tema? O limite e a evolução da inteligência humana. Por que a gente sabe disso? Porque a palavra limite está o tempo inteiro apresentada, a palavra evolução está o tempo inteiro apresentada, com o termo evolução e com o termo história. Né? A história da humanidade. E aí você tem a ilustração. Ele faz a descrição aqui do processo de consumo de energia. E a atividade intelectual também consome energia. Emagrece. Também emagrece. Você acha que não vai emagrecer, mas você perde calorias pensando. Você tá vendo? Você tem que pensar mais, né, Marcos? Então, a gente consegue perceber o encaixe perfeito na leitura desse texto. E não é algo milagroso ou algo difícil. Foi difícil fazer? Foi difícil fazer a leitura? Identificar, comparar? Tudo bem, o texto ajuda porque ele tem uma certa leveza. Mas a velocidade com a qual você faz a análise do texto é muito mais eficaz.
Esse é um texto expositivo. Nem todo texto expositivo é um texto técnico. Que nós achamos que o texto expositivo é um texto técnico. Esse não é um texto técnico, é um texto leve. Apesar de ser científico, ele traz, ao trazer o leitor para dentro do texto, apresentando a primeira pessoa do plural, ele deixa o texto muito mais encantador, muito melhor de ser acompanhado, tá? É porque você se vê como um ser humano também. E isso é importante para agregar. Ok, saímos. Vamos aqui para a primeira questão de interpretação de texto. Segundo o texto, estudos mostram que após 200 anos de evolução, o cérebro do ser humano e, consequentemente, sua inteligência pararam de se desenvolver. Mas ó, tem todas as palavras. Tem quase todas as palavras. Só não tem esta afirmação. Em qual ponto essa afirmação não pode ser sustentada no texto? Após 200 anos de evolução, só foram 200 anos de evolução? Aí ele fala, 200 está em algum lugar. 200 ele fala no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo. E isso nunca, depois de uma longa evolução, nos últimos 200 anos. Ele não fala que foram 200 anos de evolução. Ele diz que nos últimos 200 anos da evolução. Então ele faz um recorte. Aqui ele está afirmando que após 200 anos de evolução. Isso aqui, quando ele introduz com o após, ele está introduzindo uma ideia temporal. Lembram que eu falei para vocês quais são as classes gramaticais importantes? Verbos, conjunções e advérbios. Então você pega o advérbio e diz assim, esse advérbio, essa ideia adverbial circunstancial, ela está ou ela não está no texto? Se ela não estiver no texto, não precisa nem balançar as pernas. Eu tenho aqui uma questão visivelmente errada, portanto. Vamos lá. O vocábulo espécie está sendo utilizado em ambas as ocorrências, nas linhas 1 e 11, na acepção de variedade, tipo. Então, a gente vai voltar. Nossa espécie passou os últimos 150 mil anos melhorando o cérebro. E aqui, se evoluísse ainda mais, nosso sistema nervoso passaria a consumir energia e oxigênio a tal ponto que atrapalharia o funcionamento do resto do organismo. E isso nunca vai acontecer porque nos inviabilizaria como espécie. Isso é uma variedade, um tipo? A ideia de espécie aqui está sendo utilizada como variedade, tipo? Não. Mas às vezes a palavra espécie identifica o quê? Variedade, tipo. Não, nenhuma das duas. Eu não vejo nenhuma das duas como variedade tipo. Nossa espécie, dentre outras, passou os últimos 150 mil anos. Não dá ideia de variedade? Se tivesse, aí tinha sido. Ah, certo. Porque eu estava procurando dentre outras. Eu falei assim, eu passei por isso, não vi. Aí você tem uma ideia de... Na espécie humana, que está sendo só. E aqui, não é? A mesma coisa. E aí, se você disser que as duas estão como variedade tipo, você está dizendo que é correto. Não é variedade tipo? Você deve dizer que é a espécie humana ali? Tá, é porque quando eu fiz a primeira leitura, quando eu trabalhei a primeira vez com essa prova, eu tive o mesmo conflito. Eu pensei assim, ele não está falando sobre, dentre várias espécies, a minha espécie. Só que eu só consigo perceber que eu estou tratando de variedade tipo quando existem outras espécies sendo apresentadas. Que no texto não cita. Por isso que Paulo chamou a atenção para a possibilidade. Se estivesse, dentre outras espécies, aí iria dizer assim, dentro dessa variedade, eu tenho uma espécie... deixa eu ver. Os peixes, né? Você tem várias espécies de peixes, né? Então, se eu estou tratando de um texto sobre os peixes e cito espécies, a espécie X, a espécie B,
de peixe, eu estou tratando da variedade do tipo, especificando. Mas eu tenho várias espécies de ser humano. Entendeu o processo? Como é que ele pensou? Agora, essa questão é péssima. Por que essa questão é péssima? Porque a gente lembra da época que a gente estudou ciências, em que a espécie era a ideia de diferenciação dos seres. Mas aqui ele não está apresentando a ideia de diferenciação, de variação dos seres. Ele está dizendo assim, o gênero humano... Mas porque tem lógica. A gente, quando lê, a gente não acha que tem lógica a primeira vez. Mas tem lógica. Porque quando ele trata de espécie aqui, ele não está tratando de uma espécie entre outras espécies. Essa é uma consideração nossa. Ele não está fazendo uma diferenciação das várias espécies humanas. Porque a gente tem várias espécies humanas. Mas se fosse sobre peixes, ele poderia especificar a espécie X, a espécie peixe-boi, se diferencia da espécie... Quem sabe? Não sei não. Eu acho que assim, espécie marinha, e aí lá dentro diferencia, mas peixe tudo é só, eu acho. Não sei. É porque eu não sou de biologia. Quem sabe esse conhecimento? Quem tem esse conhecimento? Mas entendeu o comparativo? Então, aqui ele não está apresentando a espécie numa variação com outras espécies, não está particularizando um tipo. Eu acho que até, quando a gente pensa em variedade, não dá para sacar tanto, mas quando a gente pensa em tipo, ele não está especificando um tipo da espécie humana. Ele está tratando da espécie humana. Da espécie humana. Então, não está sendo apresentado como um tipo de ser humano. Está falando sobre todos os seres humanos. Ok? Belezinha? Pode ir? Próximo texto aqui. Mesma pegada. Eu quero que vocês trabalhem com a mesma pegada. Assunto, tema, ilustração, tese. Na era das redes sociais, algumas formas de comunicação arcaicas ainda dão resultado. O canadense Harold Hackett, que eu diga, morador da ilha Príncipe Eduardo, uma das 10 províncias do Canadá, ele enviou mais de 4.800 mensagens em uma garrafa e recebeu 3.100 respostas de pessoas de várias partes do mundo. De acordo com a BBC, o canadense envia as mensagens desde 1996. O seu método é simples. A Harold utiliza garrafas de suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com data. Antes de enviá-las, checa o sentido dos ventos, que devem rumar de preferência para oeste ou sudoeste. Algumas cartas demoraram 13 anos para voltar para ele. As respostas vieram de regiões como África, Rússia, Holanda, Reino Unido, França, Irlanda e Estados Unidos da América. Ele acabou fazendo amigos com as mensagens, criando vínculos. Recebeu até presentes e cartões de Natal. O canadense diz que continua adorando a se comunicar dessa maneira e afirma que o método chega a ser, muitas vezes, mais eficaz do que a comunicação por Facebook e Twitter. Intencionalmente, nunca coloca o número do telefone nas mensagens para recebê-las de volta da mesma maneira. Mas ele está falando que a comunicação não é a chegada. Porque a comunicação, ela perpassa por outros processos também. É um olhar, sei lá. Enfim, eu só acho estranho. Tem uma parte aqui que eu não concordo com a escrita, não. Ele enviou mais de 4.800 mensagens em uma garrafa. Na mesma garrafa. Porque a confusão se dá porque a gente não sabe se é preposição. Qual? Aquele lá em cima de você olhou. Não precisa dele ali não, né? Qual, hein?
Ele enviou, Canadá, vírgula, ele. O que ele está falando lá, o morador da ilha de Eduardo. Sim. Que a ilha bota isso aí é um aposto, né? Uma das 10 províncias do Canadá. Sim. Ele enviou, por isso é direto enviou, né? Não. É porque você não está pegando daqui do início do período. O canadense que eu diga, morador da ilha Príncipe Eduardo, isso aqui é um aposto dele, que se refere ao canadense. Morador da ilha Príncipe Eduardo, essa aqui já é um aposto da ilha Príncipe Eduardo. Então não tem um sujeito. É o morador da ilha. Não. Não. Morador da ilha é aposto dele. Do termo ele. Não é o sujeito, não. Porque se você falar apenas morador da ilha Príncipe Eduardo enviou mais de 4.800. Você fica sem saber qual é o morador. Mas ele falou que o canadense era... É este elemento aqui que estabelece coesão. Ele, morador da ilha Príncipe Eduardo, uma das 10 províncias do Canadá, enviou mais. Você está querendo olhar isso aqui como sujeito. Isso aí não é o sujeito, é o aposto da palavra ele que remete a leitura para o canadense. Exato. Exato. Olha, se fosse esse morador da ilha, poderia ter. Mas aí você reformularia a estética do texto. E comprometeria, por conseguinte, a clareza do texto. Porque quando você muda... É porque fica muito vago. Não, mas é isso que eu estou dizendo, que poderia, mas você muda a estética. Mas eu estou dizendo que compromete a estética do texto. Eu não estou dizendo que é um erro. Estou dizendo que compromete a estética do texto. Estaria, mas esteticamente nem todo mundo conseguiria acompanhar. A maioria conseguiria acompanhar, mas nem todo mundo conseguiria acompanhar. Por quê? Porque haveria uma quebra no ritmo do texto. Aí quando há uma quebra no ritmo do texto, você deixa de acompanhar bem aquele texto, entendeu? Mas alguém ia me perguntar outra coisa. É. Travessão é. É. O travessão ele pode funcionar para fazer a substituição da vírgula. CESP adora perguntar sobre o travessão. É uma pontuação que ele gosta muito, tá? Ele pode substituir a vírgula, pode substituir os parênteses, sendo que se eu substituo aqui, ó, se eu substituo esse travessão por parênteses, ele pode perguntar, poderia substituir o travessão por parênteses? Verdadeiro ou falso? Eu poderia substituir o travessão? Aí é aquele lance do acento grave, né? Ou da letra maiúscula. Eu não posso substituir esse travessão por parênteses. Ele tem que dizer que eu tenho que substituir esse travessão por parênteses e fechar o parênteses em Natal. Poderia. O CESP às vezes pergunta. Cadê? Esse aqui? Checo que devem arrumar. Poderia ser a vírgula aqui, por se tratar de uma oração adjetiva explicativa. E eu poderia colocar também uma vírgula aqui, porque ele está explicando. Ó, poderia ser vírgula, poderia ser 2 pontos, porque ele está explicando. Criou vínculo como? Criou vínculo porque recebeu até presentes, ele está fazendo uma constatação. Então, eu posso colocar 2 pontos, vírgula, posso colocar parênteses, ponto e vírgula não posso colocar. Porque o ponto e vírgula ele só pode ser colocado em 2 situações. Primeira situação, para separar enumerações. Principalmente enumerações que tenham elementos muito longos e dentro desses elementos haja vírgulas. Porque você fica meio perdido.
Tá? A segunda situação, quando eu tiver duas informações completas. Elas podem ser dependentes semanticamente, mas sintaticamente elas são completas. Ou seja, com orações coordenadas. Eu posso separar orações coordenadas. E eu só posso colocar ponto e vírgula no momento em que eu puder também colocar um ponto. Eu posso colocar ponto aqui? Isso aqui é dependente de quê? Aliás, eu posso até colocar ponto. Eu posso até... Desde que comece com letra maiúscula. Eu posso até colocar ponto. Se eu posso colocar ponto, eu posso colocar ponto e vírgula também. Tá? Eu vou poder colocar ponto e vírgula também. Ponto e vírgula, se eu puder colocar um ponto, eu posso colocar ponto e vírgula. Esse é o esquema. Duas situações. Primeira situação, separação de enumerações. A ultraversão, se você puder colocar... Como é que o CESP cobra isso? O travessão ele pode substituir as vírgulas, mas não em toda a situação, porque se forem vírgulas que separam enumerações, eu não vou poder ficar colocando a enumeração separada por vírgula, ou por travessão. Tá? Você coloca o travessão quando for introduzir uma explicação, uma identificação de causa, quando for apresentar uma oração explicativa, que já é a própria explicação, então você pode colocar o travessão. O travessão ele vai ser colocado, uma dica interessante, quando você quiser dar destaque àquela informação. Tanto que o CESP cobra às vezes assim: poder-se-ia substituir o travessão por vírgula. No entanto, diminuiria o processo, fragilizaria o processo argumentativo, ou alteraria o processo argumentativo. Muda um pouco. Por quê? Porque quando você coloca um travessão ou os parênteses, você está dando mais destaque. Você está valorizando mais aquela informação. Então, quando você coloca vírgula, você diminui esse destaque. Então, o CESP ele tende a perguntar algo que está além do mero reconhecimento de uma regra. Ele quer saber qual é o valor estético o valor estético, argumentativo para o processo daquela pontuação. Entendeu? O CESP ele faz uma coisa que a Consultec deixa explícita no edital. A Consultec diz que vai cobrar pontuação em seus processos argumentativos. Não é somente regra, é a pontuação. E por que a pontuação é importante? Para você ter o projeto argumentativo do texto. O CESP, ao perguntar se eu posso retirar, fragilizando o posicionamento, diminuindo o impacto, ele está tratando justamente acerca do processo argumentativo. Deu para entender direitinho? Tá, não é? Qual é o assunto? Comunicação. Qual é o tema? Comunicação por garrafa, mensagem por garrafa. Você sai da leitura dizendo foi bom saber? Ou concorda ou discorda? Você discorda de quê? Discordo da eficácia da... Legal. Legal. Isso aqui é o autor ou é o Harold? É o canadense. Então, o canadense tem uma tese, mas o autor está apresentando para você uma tese? Entendeu, Átila? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque quando ele pergunta sobre o processo do texto, ele está falando sobre aquele autor. O autor ele pode trazer várias opiniões, mas ele não está definindo. Se ele colocasse aqui embaixo, deveríamos todos mudar a forma de comunicação, seria um texto, deveríamos fazer igual, aí seria um texto argumentativo. Mas, no caso, não é um texto argumentativo, porque é a opinião de Harold. Aí seria o posicionamento. Esse texto é um texto informativo.